Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor a todos. Neste vídeo, nós estaremos estudando a lição de número 2, que será a lição deste segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É um excelente tema, onde estamos estudando, com o comentário do pastor Elinaldo Renovato de Lima. A lição de número 2, o texto dela, o seu título é O Propósito dos Dons Espirituais. Qual é o seu propósito? É lindíssima e completamente importante a respeito desta lição, a respeito dos dons espirituais, quais são seus propósitos. O textual está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Aqui nós já temos qual é o principal, senão o único propósito dos dons espirituais. E ele diz que dons espirituais vêm por um desejo, desejai os dons. E ele fala também de um zelo, de uma busca zelosa, procurai sobejar neles. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. O texto aqui, a nossa verdade prática, tem a palavra igreja na letra maiúscula. Então ela não está falando de denominação, ela não está falando simplesmente de uma igreja local, mas do corpo de Cristo. Os dons espirituais não é uma exclusividade de uma denominação, nem exclusividade de um período histórico, de forma alguma. Ela é um presente, é recurso concedido por Deus através de Jesus e do Espírito Santo à igreja, para a edificação da igreja. Então, desde quando o início da igreja, no Pentecostes, até o arrebatamento dela, os dons espirituais serão manifestados no meio do corpo, que é a igreja de Cristo Jesus. O textual está nos capítulo 12 e capítulo 13, que é a leitura bíblica em classe. Vocês podem fazer esta linda leitura, que vai falar a respeito dos dons espirituais. E o versículo 11, que é um versículo muito importante, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Demonstra neste versículo que o Espírito Santo é quem é o gerenciador, ele é o doador e o gerenciador dos dons do Espírito. É ele, o Espírito, o mesmo Espírito que opera estas coisas e ele reparte particularmente a cada um conforme o seu desejo, conforme a sua decisão, como quer. Graças ao Senhor Jesus por isso. Dons não é uma propriedade de um ser humano e o dom não é propriedade de nenhum super-homem na fé, de forma alguma. Os dons são propriedades do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar que os dons não são para elitizar, e vamos falar melhor a respeito disso, elitizar o crente, mas para edificá-lo. Qual é o propósito dos dons? Sim, quais são os propósitos dos dons? Esta pergunta é uma pergunta absolutamente importante, porque a igreja coríntia, ou a igreja de Corinto, esta cidade, que era uma cidade comercial, próxima ao mar, uma cidade portuária, uma cidade das mais importantes do Império Romano, uma cidade riquíssima, uma cidade que tinha grandes festas, uma cidade onde havia os esportes olímpicos que
estavam como que se fosse uma concorrência com Atenas, a cidade de Corinto, uma cidade também marcada pela idolatria, onde havia templos, onde havia várias sacerdotisas cultuais naquela cidade. Uma cidade marcada pelo culto idólatra. Uma grande cidade, como disse, no que tange ao comércio próspera, no que tange a fama também, no que tange a dinheiro, mas era uma cidade rica, mas também era uma cidade idólatra. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele chegou a esta cidade e ali ele ficou por 1 ano e 6 meses, pregou a palavra do Senhor naquele lugar e muitas vidas foram salvas. Uma igreja pujante, uma igreja animada, uma igreja viva, uma igreja fortalecida foi levantada naquele lugar. E o apóstolo escreveu que nós temos na nossa Bíblia 2 cartas a esta igreja, a carta de 1ª aos Coríntios e 2ª carta de Paulo aos Coríntios. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 da sua primeira carta, versículo 7, que não faltava nenhum dom àquela igreja. Nós poderíamos dizer que a igreja de Corinto era uma igreja pentecostal, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de dons. Imagine como deveria ser o culto desta igreja, como deveria ser as manifestações do Espírito Santo daquela igreja. Porém, quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, e nós podemos ficar animados quando ele fala a respeito disso, podemos ver também que havia um certo antagonismo, porque uma igreja que superabundava nos dons do Espírito Santo também era uma igreja carnal, era uma igreja cheia de pecados, era uma igreja cheia de divisões, de inveja, de imoralidade sexual, uma igreja onde os cristãos eles se misturavam com o culto idólatra por meio de festas e outras coisas também. Então, isso demonstra para nós, já de início, que os dons não é consequência de uma vida madura na fé, de uma vida cheia de comunhão ou até de experiências com Deus. Pelo contrário, os dons do Espírito Santo é dado à igreja, a todos aqueles que creem e com fé buscam. Aqueles que creem, claro, os dons são dados àqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que são batizados no Espírito Santo e, portanto, a partir disso buscam os dons espirituais. Então, desta maneira, a igreja recebe esses recursos, recebem vou utilizar uma palavra, uma figura de linguagem militar, estas munições ou esta artilharia para realizar a sua obra, o seu propósito. Porque qual é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é a proclamação da palavra de Deus. A igreja de Corinto tinha esta finalidade ou esta missão: proclamar a palavra de Deus em sua cidade. Para isso, os dons espirituais tinham a finalidade de preparar a igreja e de santificar a igreja para a sua missão. Então, em primeiro lugar, é muito importante trazer, e o nosso comentarista quer trazer isso de forma muito clara para nós, que o dom não é um certificado de supersantidade. Dom espiritual não é santificado de uma pessoa mais amada por Deus do que outra. Dom espiritual não significa que alguém é mais espiritual do que o outro. A igreja de Corinto é um exemplo. Uma igreja que tinha os dons do Espírito, mas a sua vida, o seu testemunho, era um testemunho carnal. Testemunho carnal. Aquela igreja não tinha amadurecido na fé. Ainda tinha muitos maus costumes que eles não tinham deixado, não tinham abandonado. Então, meus amados, dons espirituais são concedidos pela graça de Deus. Ninguém recebe dons espirituais por méritos próprios, mas pela bondade e pela misericórdia de Deus.
assim como a salvação recebemos pela misericórdia de Deus, assim como o Espírito Santo recebemos pela misericórdia de Deus, assim como o dom do Espírito por meio do batismo no Espírito Santo recebemos pela bondade e a misericórdia de Deus, também os dons espirituais da mesma forma. Isso demonstra claramente, meus amados, que o que nós devemos fazer é buscar os dons do Espírito Santo. A igreja precisa dos dons do Espírito Santo. A igreja necessita dos dons do Espírito. A igreja não precisa das capacidades humanas. Na realidade, as capacidades humanas não ajudarão a igreja para cumprir a sua obra de forma alguma. A igreja não precisa de homens super capazes humanamente falando, de forma alguma. São muito importantes. Deus usa Pedros e Deus usa a Paulos, sim. Porém, a obra de Deus é feita no poder de Deus, pela operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá ferramentas, e estas ferramentas são os dons espirituais, assim como os dons ministeriais. Na leitura bíblica em classe, o apóstolo vai elencar para nós os dons espirituais, que é dada à igreja. Ele vai dizer, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade das línguas, e a outro a interpretação das línguas. São ferramentas que o Senhor dá à igreja por sua graça, por sua misericórdia. E esses queridos irmãos que foram agraciados por Deus, por esses dons, não podem de maneira alguma orgulhar-se disso, porque eles não são merecedores desses dons. E eles não são também portadores desses dons. Não são. Os dons espirituais são manifestações do Espírito. Manifestação. Então, aquele que profetiza não tem o dom da profecia. Aquele que interpreta línguas não tem o dom da interpretação de línguas. Aquele que cura não tem o dom de curar. Ele recebe naquele momento a manifestação do Espírito pela fé e assim ele é usado por Deus. Você pode ser usado por todos os dons. Ou você pode ser usado por um ou outro, segundo a vontade do Espírito. Meus amados, se é o Espírito quem opera, se é o Espírito quem reparte a cada um como quer, o dom, ele tem a finalidade naquele exato momento. Se há alguém que está enfermo e precisa da manifestação dos dons de curar, qual é a necessidade da variedade de línguas? Naquele momento, não. Se alguém está falando em línguas e há necessidade da interpretação, qual é a necessidade do discernimento de espíritos ou dos dons de curar? Cada dom, ele é manifestado pelo Espírito conforme for a utilidade da igreja. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Então toda a glória seja dada a Deus, toda a glória seja dada ao Espírito de Deus, e assim podemos louvar e bendizer o seu santo e bendito nome. A segunda parte da lição vai dizer de forma mais específica a respeito do propósito dos dons. Em primeiro lugar, os dons edificam a si mesmo. E aqui eu quero trazer uma explicação a respeito das línguas, o dom de línguas, que nós temos aqui a lição baseada no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai tratar a respeito dos dons nos dois capítulos, capítulo 12 e também o capítulo 14. E eu quero trazer aqui aos irmãos uma explicação a respeito da língua, quando ele vai falar a respeito disso, edificando a si mesmo, edificando os outros e edificando até os não crentes. Uma melhor explicação eu posso aqui trazer aos irmãos uma orientação a respeito de um bom livro,
O livro é escrito pelo pastor Luciano Subirá, o nome do livro é O Falar em Outras Línguas, ou Falar em Línguas. Este livro traz uma excelente explicação a respeito disso. Porque quando nós somos batizados no Espírito Santo e nós cremos desta maneira que a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, ou a evidência externa do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas. E nós devemos continuar com este dom, buscando este dom, o dom de língua. Porque o dom das línguas estranhas é, em primeiro lugar, um dom para a edificação de si mesmo. Ele é, na realidade, o único dom para a sua própria edificação. Ninguém profetiza para si mesmo. Não, ninguém faz isso. Todos os outros dons, em sua maioria, eles são dons para 2 ou 3. O único dom particular nesse quesito é o dom de línguas, não o dom de variedade, porém o dom de orar em línguas, o dom como evidência de línguas estranhas. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, quando ele diz: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. O versículo 4 do capítulo 14, ele também diz: o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. É desta maneira com que ele fala. Também no versículo 14, ele diz assim: versículo 14, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Versículo 15, ele também diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito. E mais à frente ele vai dizer: e cantarei com o Espírito. No versículo 2 ele fala: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Tudo isso ele está falando, essas referências que eu trouxe aos queridos irmãos, é quando o dom edifica a si mesmo. Aonde nós utilizamos o dom de línguas? Utilizamos na oração e utilizamos na adoração. E esta oração é uma oração individual que podemos fazer em qualquer ambiente e também no culto. A adoração da mesma maneira, da mesma forma. Quando alguns interpretam errado, concernente a Paulo falando que não se deve falar em línguas no culto, ele está falando a respeito ou concernente àquele que está no púlpito, no sentido de pregação, ou no sentido de que, imagine alguém pregando e toda a sua pregação for em língua estranha. Houve edificação para ele e não para a igreja toda. Mas a igreja, ou até o pregador, naquele momento da mensagem, em que há um tempo de adoração, onde a presença de Deus é manifestada na igreja, e a igreja toda, juntamente com o que prega ou o que canta, está ali adorando a Deus, ele adora o Senhor com línguas estranhas. Ou aquele que naquele momento ele canta ao Senhor e ele sente a presença do Senhor e canta cânticos espirituais. Este dom é o dom que ele fala e ora em línguas por meio do Espírito, é uma bênção espiritual maravilhosa. O nosso espírito é edificado. O Espírito Santo, ele que conhece o nosso espírito, sonda o nosso espírito e sonda Deus, ele nos edifica por meio desse dom, maravilhoso dom, o dom de língua. Porém, os outros dons, aqueles elencados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 e 9 e 10, são dons que edificam os outros. E um deles aqui, nesse sentido, é o dom de variedade de línguas. Porque o dom de variedade de línguas não é o dom de línguas como aquele que recebe por meio da evidência. O dom de variedade de línguas é aquele que tem uma mensagem à igreja. E esta mensagem que ele tem à igreja é como que uma mensagem profética à igreja. E ele recebe variedades de línguas. Esta mensagem precisa ser interpretada. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que haja também intérprete, ou ser que também interprete, para que a igreja receba
a interpretação ou a edificação. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito dos dons, o dom de variedade de línguas, juntamente com o dom da interpretação das línguas. Em uma das nossas lições já antigas, que foi comentada pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, a respeito do fruto do Espírito Santo, quando ele explica para nós a respeito do fruto da bondade, da benignidade, ele vai chamar esses dois frutos como frutos gêmeos, a bondade e a benignidade, mostrando que a benignidade, ele é algo do coração e a bondade é a ação. Eu trago a mesma figura de linguagem ou a mesma interpretação para falar a respeito desses dons, o dom de variedade e o dom da interpretação, trazendo os dois como dons gêmeos, que são relacionados um ao outro. Não há dom de interpretação sem que antes há o dom de variedade de línguas, por causa da edificação. E não é possível a igreja ser edificada por meio do dom da variedade de línguas sem que haja a interpretação. Por isso que o apóstolo fala que é melhor que pedimos ao Senhor o dom de profecia, ou que haja a interpretação da variedade de línguas, porque o dom tem o propósito de edificar a igreja. Esta é a razão da profecia, esta é a razão da palavra de sabedoria, esta é a razão da palavra do conhecimento, este é o propósito de discernir os espíritos, este é o propósito do dom da fé. Nenhum deles é de particular edificação, porém todos eles é para o corpo, é para a igreja. Em terceiro lugar, ele traz uma outra questão, falando que os dons também edificam os não crentes. Sim, olha o que diz o versículo 22 do capítulo 14 de 1 aos Coríntios. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então há uma língua estranha, que é uma língua como um sinal para os infiéis. Aonde nós temos isso ocorrido na Bíblia, de forma mais conhecida e famosa a todos, foi o que aconteceu em Atos no capítulo 2, aonde os crentes foram cheios do Espírito e falavam em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Porém, eles falavam em línguas que eles mesmos, em sua maioria, não conheciam. Foi esta a pergunta daqueles que viram. Não são, pois, estes galileus? O que ele quer dizer? Não são esses aí pessoas iletradas, que não conhecem outros idiomas, são homens simples, pescadores, carpinteiros ou coisas assim, e eles estão falando na nossa própria língua? Então esta língua, que é um sinal, não é uma língua como um mistério, ela é uma língua terrena, desconhecida para aquele que está falando, porque para ele é um mistério, mas para aquele infiel que ouve, sim, aquilo é um grande sinal. Vou dar pelo menos 2 exemplos. Um deles aconteceu, está escrito no livro editado pela CPAD, o Dicionário do Movimento Pentecostal, em um tempo que houve um batismo em águas na ilha de Marajó, bem no início da fé pentecostal no Brasil. E ali, quando uma querida menina foi batizada, quando ela saiu das águas, ela foi batizada no Espírito Santo. E ela falava em hebraico perfeitamente. E estava ali um judeu que conhecia muito a língua hebraica. E ele foi tocado, impactado, porque aquela menina que ele sabia que era uma pessoa muito simples, estava falando num hebraico perfeito. E ele foi tocado pelo poder de Deus e ele entendeu que aquilo era um poder de Deus. Ocorreu também uma história aqui em Londrina, que o saudoso pastor Ivo, em um dos cultos aqui, o Senhor o tomou falando em Nihongo, que é a língua japonesa. Ele não sabia, porém havia um japonês na igreja, ou uma japonesa, não lembro bem a história, e esta pessoa compreendeu tudo o que ele estava dizendo. Isto é o dom como um sinal para os não crentes, para que por meio deles eles venham a Cristo.
Finalmente, meus queridos, a terceira parte desta lição vai falar sobre o final ou completar a respeito do propósito dos dons, que é edificar todo o corpo de Cristo. Sim, os dons da igreja devem ter o propósito de edificar os dons de Cristo. O próprio comentarista utiliza a figura de linguagem do apóstolo Paulo quando ele fala que ele edificou ou colocou fundamento naquela igreja, a igreja de Corinto, e este fundamento é Jesus Cristo. E que a partir disso, todos os ministros são sábios arquitetos, sendo a igreja de Deus o edifício de Deus. E assim, todos aqueles que receberam os dons espirituais, eles utilizam esses dons, ou eles devem utilizar esses dons, para a edificação deste grande edifício que é a Igreja de Deus, a Igreja de Deus. E assim como uma edificação, e a figura de linguagem aqui é uma construção, e a construção quando se coloca blocos a blocos, tijolos a tijolos, há a necessidade de colocar a argamassa e utilizar o prumo. O prumo é a palavra de Deus. Todos os dons espirituais não trazem nenhum novo ensinamento, pelo contrário, todos eles devem ser julgados pela palavra de Deus. Este é o prumo. A segunda questão muitíssimo importante, que é o bojo ou o meio, que faz a ligação entre o capítulo 12 e o capítulo 14, é o capítulo 13, que é o amor. O dom espiritual sem amor traz dissensão, traz confusão, traz legalismo, traz elitismo, traz uma falsa espiritualidade, traz uma vida vã, traz vaidade. De que adianta profetizar com um coração rancoroso? De que adianta profetizar com um coração cheio de mágoas? De que adianta? Tudo deve ser feito por amor. Assim como Deus amou o mundo, assim como Cristo amou seus discípulos até o fim, assim como o Espírito nos ama, nós também, que somos usados pelo Espírito Santo, devemos utilizar os dons recebidos por Deus pelo amor, com o amor, e fazer isso com alegria. A igreja depende daqueles que têm os dons, para que por meio deles ela seja edificada. Porque a Igreja de Cristo tem uma grande, importante e inédita e exclusiva missão, que é proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. E a única forma de nós vermos ao Evangelho crescer, desenvolver, é por meio das manifestações dos dons. Eu completo com a leitura de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20, que diz assim, palavras de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais, os sinais, alguns aqui, dons, e ele vai continuar dizendo: Em meu nome expulsarão demônios. Sinal, não é dom. Falarão novas línguas. Dons. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dons espirituais também. Agora, olha a continuidade. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. A igreja depende dos dons espirituais, mas que utilizemos os dons espirituais segundo aquilo que eles são enviados para nós, para a edificação e a santificação da igreja, o corpo de Cristo. Deus o abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.